Fala pessoal, dando continuidade aqui, né? Agora vamos resolver a questão 3, né, do capítulo 5, né, sobre o assunto de trigonometria aplicado à física, né? Vamos ver como é que esse assunto se mostra aí pra gente. Então, ó, a questão 3, ele fala o seguinte: no esquema a seguir, representa-se um pêndulo cônico operando em condições ideais. A esfera pendular descreve movimento circular e uniforme, né? Isso aqui é importante, é um movimento circular e uniforme, né? Em um plano horizontal, de modo que o afastamento angular do fio em relação à vertical é θ, beleza? Sendo G o módulo do campo gravitacional do local e R o raio da circunferência descrita pela esfera pendular, beleza? Na letra A, ele quer calcule o período de revolução do pêndulo. E na B, discuta justificando se o período calculado no item anterior seria modificado se o pêndulo fosse levado para um outro local de aceleração da gravidade igual a G sobre 4. Legal, pessoal. Então, uma questão um pouco mais matemática, isso é bacana, a gente vai ver algumas coisas. Então, vamos para a letra A. Então, na letra A, ele quer o período. Vamos lembrar, né, que o período de qualquer coisa é o tempo que leva para completar um ciclo, né? Nesse caso aqui, vai ser o tempo para a bolinha dar uma volta completa, certo? Então, para ela sair daqui e voltar para o mesmo ponto, né? Quanto tempo isso leva? Geralmente a gente representa isso pela letra T maiúscula, enfim, é um tempo, né? Então vamos lá, qual que é esse período aí? Dá pra gente expressar de diversas formas. Eu vou fazer uma demonstração matemática, que é o que ele quer aqui. A gente pode pensar o seguinte: primeiro vamos analisar as forças. Então eu vou destacar essa bolinha aqui, ó. Tá, vou desenhar aqui embaixo. Então aqui a gente tem a bolinha. Se a gente for analisar as forças primeiro, a gente tem uma força aqui, ó, do fio. Vamos lembrar que a força aplicada por um fio é a força de tração, né? Então aqui a gente tem uma força de tração aqui, mais ou menos nessa direção e sentido. Eu vou chamar ela de T. Aqui não é período, nós chamamos uma força de tração mesmo. Então aqui é um T. Além disso, a gente tem a força peso, né? Então a gente tem a força peso por conta da massa. É uma bolinha que ela tem uma certa massa. Então a gente tem uma força peso aqui também. Beleza. E aí vamos decompor essas forças. Por quê? Aqui a gente tem a vertical, certo? Veja que eu estou só redesenhando, né, isso aqui, ó. Então aqui a gente tem a tração, aqui o peso, tá? E aqui eu vou desenhar essa vertical aqui, ó. Eu vou só manter ela aqui, vou trazer ela mais para cá, tá? Desenhar ela aqui para ficar mais destacado, ficar mais fácil de visualizar. Então é essa vertical aqui, ó. O que acontece? Pela figura, a gente pode ver que o ângulo entre a tração aqui, né? Então, ó, o ângulo entre essa tração e a vertical é esse ângulo θ, certo? E aí, se eu trago essa tração mais para cá, o ângulo aqui é o mesmo, tá? Então, eu posso desenhar várias verticais aqui. O ângulo aqui sempre vai ser o mesmo θ. Não é porque eu estou falando isso, porque aqui, esse ângulo aqui vai ser θ. Beleza. Esse ângulo vai ser θ. E aí eu posso, né, se eu tracei uma vertical, y aqui, por exemplo, eu posso traçar uma horizontal, né, perpendicular aqui, ó, x, por exemplo. E aqui a gente vai ter, né, quando a gente tem dois eixos dessa forma, esse ângulo aqui é de 90. E a gente volta para o triângulo que a gente viu ao longo do capítulo, que é o triângulo retângulo. Além disso, a gente tem um ângulo nesse triângulo retângulo. Então a gente consegue fazer algumas relações trigonométricas, né? Antes de fazer essas relações, vamos ver que a gente pode decompor, né, essa tração aqui, por exemplo, em duas componentes, né? Uma componente aqui vertical. Então, por exemplo, aqui, a gente pode ter aqui, deixa eu redesenhar aqui, a gente vai ter um T principal aqui. E depois a gente vai ter aqui a componente y desse T, certo? Um TY, por exemplo. É para quem viu lá vetores e decomposição de vetores. E aqui um TX, né? A componente x desse vetor. Percebam que aqui a gente formou o quê, né? Um triângulo retângulo, como a gente já tinha visto.
mas que os lados e as hipotenusas são essas forças, né? São essas componentes. E a gente pode movimentar aqui para a gente encontrar essas relações de acordo com essas componentes. Então, por exemplo, a nossa hipotenusa seria a própria tração. Então, vou redesenhar esse triângulo aqui, ó. A gente teria um triângulo assim, ó. A hipotenusa é essa própria tração. A nossa componente vertical, a gente pode escrever tanto TY, né, para cima, assim, ó. Então, seria um TY, como também o próprio peso. Nesse caso aqui, vocês vão ver que é mais interessante a gente fazer com o peso, né? Então, o peso aqui para baixo, ó, por exemplo. Né? E assim a gente vai fechar aqui o nosso polígono. Então, a gente tem o peso. E a gente tem o próprio TX, né? O próprio TX aqui, ó. TX. E aqui é o nosso ângulo θ. Beleza, e aqui é o nosso ângulo de 90 graus. Veja que eu só, né, aquilo eu posso movimentar, né, o vetor desde que eu não altere sentido e direção. Bacana. Por que eu fiz isso, ó? Agora a gente tem um triângulo retângulo com um ângulo. A gente sabe que se a gente fizer cateto oposto sobre cateto adjacente, né, esse ângulo, a gente tem a tangente. Então essa é a relação da tangente desse ângulo. Então, a tangente de θ, ela é cateto oposto, é o nosso TX. TX sobre cateto adjacente, que é o próprio peso da partícula. Então, P. Bacana. Então a gente pode escrever o seguinte, que o TX é tangente de θ vezes o peso. A gente sabe que a força peso, ela é massa vezes a gravidade, né? Lá da lei de Newton. Então a gente pode já escrever assim, né? Então massa vezes a gravidade. Bacana. E por que eu foquei no TX junto com o peso aqui? Porque eu quero fazer uma relação com a massa, né, dessa partícula. E outra coisa, o TX, vamos olhar aqui a nossa figura, ela é essa componente aqui, certo? Então aqui a gente tem o TY, né? Então o TX é justamente a componente que faz ele girar, né, nessa trajetória circular. A gente sabe que em trajetórias circulares a gente tem um tipo de força, né, que é a força centrípeta. Então, na verdade, o nosso TX, como ele está direcionado para essa circunferência, para o centro da circunferência, na verdade ele é a nossa força centrípeta, tá? Então, vamos lembrar que a força centrípeta é o que? É massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, né? Então, veja que acaba sendo interessante realmente pegar o peso, porque aí a massa nela vai acabar se simplificando, né? Então, a gente vai ter o seguinte, tangente de θ, m vezes g, é igual a massa, velocidade ao quadrado, sobre o raio. E aí, aqui a gente já vai simplificar a massa, né? Para quem viu lá o capítulo de manipulação de equação, eu posso dividir, né, pela massa dos dois lados, ou passar a massa dividindo. Fato é que aqui a gente simplifica a massa. Beleza. Então a gente vai ter a seguinte expressão. Tangente de θ, gravidade, é igual a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. E aí aqui vai ter uma jogada importante, que a gente vai precisar lembrar também, que a velocidade linear, né, a gente está falando, quando a gente fala essa velocidade aqui, é uma velocidade linear, ou seja, é realmente o espaço, né, essa circunferência que ele está percorrendo sobre o tempo, né, definição de velocidade. Só que ela tem uma relação com a velocidade angular, ou seja, o ângulo que essa bolinha percorre no tempo. E como que isso se dá? A gente sabe, então eu vou fazer uma demonstração rápida para a gente lembrar. Velocidade, como a gente já viu, né, é ΔE sobre ΔT. Porém, vamos lembrar que essa bolinha está percorrendo uma trajetória circular, certo? Então, por exemplo, se ela sai desse ponto aqui e chega nesse ponto aqui, certo? Se ela sai do P1 e vai até um P2, ela varreu um certo ângulo θ, certo? Em um certo tempo. E isso a gente chama de velocidade angular, ou seja, é um θ, né, um ângulo θ sobre um certo tempo. Tá? Só que vamos lembrar também que
essa circunferência ela vai ter um raio, né? A circunferência, a trajetória circular aqui, ela tem um raio. E aí vamos lembrar que, como a gente viu durante o capítulo, esse espaço aqui, né, o tanto que ela percorreu aqui, se dá da seguinte forma. Eu posso falar que esse ΔS aqui, ó, é justamente o que? O θ vezes o raio. Né? Por exemplo, né, pela própria definição de radiano. Lembrando que esse θ aqui é em radianos. Né? Então, se eu tiver assim, um θ igual a 2 rad. Né? Ou seja, como a gente viu no capítulo, 2 vezes o raio. Vai ser o ΔS, né? E assim por diante. Então, a gente pode generalizar dessa forma. Então, se a gente escrever isso aqui, a gente vai ter que ΔS é θ vezes o raio, dividido pelo tempo. Então, a gente tem, na verdade, como a gente viu, né? Ó, θ dividido por tempo, ou seja, ângulo dividido por tempo, é velocidade angular. É o ângulo que ela varre num certo tempo, isso é ômega vezes r. O símbolo que a gente usa para velocidade angular geralmente é esse, né? Então, a gente chega nessa expressão, que velocidade linear é ômega vezes o raio. E por que eu fiz isso? Porque a gente substitui aqui em cima. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Tangente de θ vezes g. E isso v ao quadrado, né, vai ficar ômega ao quadrado vezes o raio ao quadrado, dividido pelo raio. Aqui vai simplificar. Então, a tangente de θ vezes o g é igual a ômega ao quadrado. Tá? E aí, aqui, como tem um raio, né, eu posso passar esse raio também dividindo. Então, já vou colocar aqui, assim, ó. Então, tangente de θ, g sobre o raio. Eu simplifiquei aqui, ó. E sobrou, né, um raio ainda elevado à primeira. Beleza. Por que que, né, fizemos tudo isso? Já acabou as contas? Não, né? Quase. Vamos lembrar que, como a gente viu, velocidade angular é o tanto que ele anda num certo tempo. Beleza. Né, o ângulo que ele varre num certo tempo. A gente quer saber o período, certo? Ou seja, qual que é o tempo que ele leva para completar uma volta completa, né? Então, qual que é o tempo que ele leva para percorrer uma volta completa? Ou seja, qual que é o tempo que ele leva para varrer um ângulo de 360 graus, certo? Beleza, então sabemos que esse ômega aqui, na verdade, vai ser... E aí a gente não vai escrever em ângulo, né? A gente vai escrever isso aqui em radianos. Então a gente quer saber, na verdade, qual que é o tempo. Deixa eu só... Isso, ômega ao quadrado, né? R. Quadrado R. Então a gente quer saber o tempo, na verdade, que ele leva para percorrer 2π, né? Sobre o tempo. Lembrando que 2π é o tempo, é o ângulo, né, de 360 graus. E isso vai ser a nossa velocidade angular. Qual que vai ser a velocidade angular dele para percorrer 2π, né, num certo período aqui, chamei de t. Beleza. A gente pode elevar os dois ao quadrado e falar que a velocidade angular ao quadrado, né, ômega ao quadrado, é 4π ao quadrado sobre o período ao quadrado. O que eu fiz? Então, eu elevei aqui, ó, os dois ao quadrado. Né? Nesse caso, aqui também. Então, a gente pode igualar. A gente vai ter o seguinte. Então, 4π ao quadrado sobre t ao quadrado. É o que a gente achou lá. T tangente de θ, g sobre o raio. Beleza. O que ele quer é justamente o período, né? Qual que é o período? Então, a gente vai ter que isolar aqui o período. A gente isola da seguinte forma. Vai ficar t ao quadrado, né? O período ao quadrado. Vai ser 4π ao quadrado vezes o raio dividido pela tangente de θ vezes a gravidade. Né? Então, para quem viu lá o capítulo de manipulação de equações, né, é essencial para a gente entender essa parte aqui. Beleza. Agora eu posso fazer o que? Né? Passar a raiz dos dois lados. Ó. Então, eu passo a raiz dos dois lados. O que vai acontecer? Então, a nossa
nosso período t. 4, né? Raiz de 4 é 2, raiz de π ao quadrado é π. E aí vai sobrar, né, dentro da raiz apenas r, né? R. Vai sobrar o r sobre tangente de θ vezes a gravidade. Então, essa aqui vai ser, né, o nosso período, né, o período desse movimento. Veja que não depende da massa, né? A massa da bolinha não vai influenciar. A gente poderia colocar em função de outras coisas e tal, mas é mais comumente colocado dessa forma, em função do raio, né? Veja que depende do raio e depende da gravidade. E aí o que acontece? Como depende da gravidade, na letra B, ele fala, né? Se eu colocar uma gravidade, linha aqui, uma gravidade diferente, estou lá em outro planeta, por exemplo, e que essa gravidade seja a gravidade da Terra dividido por 4, será que isso vai afetar o período de movimento desse pêndulo? Bem, vamos ver, né? A gente sabe que esse aqui é o período, vamos dizer assim, original. Aqui na Terra seria isso aqui, certo? Seria esse período aqui que a gente viu. Então, se a gente tivesse um período diferente, né, que seria 2π, em que essa gravidade aí, ó, fosse, em vez de g, fosse tangente de θ vezes g sobre 4, o que ia acontecer? Manipulando aqui, a gente vai ter, deixa eu desenhar aqui embaixo, a gente vai ter t', né, é igual a 2π. Esse g sobre 4, eu vou escrever ele de forma diferente. Eu vou escrever ele aqui fora, ó, como 1/4. Né? Sabemos que quando a gente tem uma divisão de frações, a gente pode simplesmente conservar aqui embaixo, certo? E inverter, né? A gente inverte aqui, se 1/4 fica 4. Então fica raiz aqui de 4. Sabemos que raiz de 4 é 2. Então nosso t' seria 2 vezes, vai sair, né? O 4 vai ser como 2. 2 vezes 2π raiz de r tangente de θ vezes g. Ou seja, a gente sabe que isso aqui, na verdade, é o nosso período original, né? O nosso período lá na Terra, com a gravidade g. Ou seja, o que aconteceu? A gente pode simplesmente substituir, né? Nosso t', nosso novo período, seria 2 vezes o nosso período original. Ou seja, se a gente pega uma gravidade que seja a gravidade da Terra dividido por 4, por exemplo, a gente dobra, né? A gente dobra o período, então ele demoraria 2 vezes mais, né, para completar uma volta. Então, se eu diminuo a gravidade, né, ele leva 2 vezes mais tempo para completar um ciclo, tá? Então, essa é a interpretação que a gente tem da letra B, tá? Então, o tempo aqui, ó, a gente pode escrever, né, que o nosso período, ele dobra, é dobrado, tá? Dobrado. Beleza, pessoal? Então, essa foi a questão número 3. É uma questão um pouquinho mais longa, é mais de demonstração matemática, mas veja que a gente usa vários conceitos, né, de trigonometria, algumas relações trigonométricas, ângulos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima questão.